Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vamos em paz. Considerações sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, do livro A Paixão do Senhor, do Padre Luís de la Palma. A tristeza de Jesus Cristo. O Senhor teve muitos motivos para ficar triste, e como não quis que fossem atenuados, sofreu uma agonia de morte no coração. Aquele dia fora exaustivo para Jesus. Havia caminhado de Betânia a Jerusalém, celebrado a ceia pascal, lavado os pés dos apóstolos e instituído o sacramento da Eucaristia. Tinha conversado durante muito tempo, procurando animá-los e confortá-los. Disse que eles eram os seus amigos, os escolhidos, os companheiros de suas penas, que deveriam estar mais unidos a ele que o sarmento à videira. Que a dor seria breve e a alegria grande, que enviaria o Espírito Santo para defendê-los e ensiná-los. Falou também que ele partiria na frente, recebendo no seu corpo as feridas, e eles alcançariam a vitória depois. Disse, por último, que os deixaria, porque estava voltando para o Pai, que deveriam ficar alegres, porque em breve retornaria. Sofreu muito por Judas, demonstrou isto várias vezes naquela noite, até o ponto de não poder disfarçar mais a tristeza. Lutando contra a dureza de seu coração, usou leves insinuações, palavras claras e diretas, e mesmo com provas de particular amizade e carinho, não conseguiu convencê-lo. Teve tanta dor e desgosto ao ver um amigo se converter em traidor. Na despedida de sua mãe, a dor de Maria despedaçou-lhe o coração. Em todas as ocasiões, tinha procurado dominar-se, mostrar confiança e esconder o que passava no seu íntimo para confortar os seus e cumprir com o dever daquela última ceia. Mas a tristeza contida trouxe ainda mais dor quando o Senhor se viu só no horto. Longe dos 8 discípulos que ficavam embaixo à entrada, começou a chorar, mostrando toda a sua amargura. Desejava aliviar o coração, consolar-se com o amor e a lealdade dos 3 discípulos mais queridos. E foi a eles e disse: minha alma está triste até a morte. Sentia grande aflição ao ver a perversidade dos seus inimigos. Do ódio nascia o desejo de o matarem, de inventar injúrias, de o torturarem, de zombarem das suas amarguras. Era como se o inimigo triunfasse e Deus o tivesse abandonado. A sensação de ser oprimido pelos inimigos fazia que clamasse ao Pai em seu auxílio. Olhai, Senhor, para mim na minha miséria, porque o inimigo me ensoberbece. Quando escutarmos o bramido de um touro ou de um rugido de um leão, mesmo protegidos, ficaremos apavorados em imaginar o que poderia acontecer se as feras estivessem soltas. Do mesmo modo, podemos pensar na angústia que sentia Jesus, rodeado de tantas pessoas furiosas e com o poder de fazer com ele o que quiserem. O povo escolhido voltou-se ferozmente contra Cristo. Assim o profeta indicava: meu povo foi para mim qual leão na floresta, a rugir contra mim. Em outra profecia, encontramos o ódio dos príncipes, dos sacerdotes e do povo. Cercaram-me touros numerosos, rodeiam-me touros de Baçã. Contra mim eles abrem suas fauces, como o leão que ruge e arrebata. O Senhor já conhecia os planos dos seus algozes. Muito tempo antes, o profeta antecipava toda dor e sofrimento. Instruído pelo Senhor, eu desvendei. Vós me fizestes conhecer seus intentos, e eu, qual manso cordeiro conduzido à matança, ignorava as maquinações tramadas contra mim.
Sabia também que nenhum amigo o defenderia quando estivesse rodeado pelos inimigos e que sofreria todo tipo de calúnia. Olho para a direita e vejo, não há ninguém que cuide de mim. Não existe para mim refúgio, ninguém que se interesse pela minha vida. O desamparo dos amigos o angustiava. Derramo-me como água, todos os meus ossos se desconjuntam, meu coração tornou-se como cera e derrete-se nas minhas entranhas. Com a proximidade da morte, estava em sua mente toda a dor e tormento que sofreria na cruz. Pensava na injustiça, nos insultos, nas calúnias, nos escárnios e nas agressões que sofreria. O simples fato de imaginar assustava mais que a própria morte. Os condenados têm os olhos vendados para atenuar esse sentimento, mas o Senhor não teve nenhum alívio. Salvai-me, ó Deus, porque as almas vão me submergir. Imaginava também Pilatos, por medo e respeito humano, enviando-o a Herodes, que o trataria como louco na frente dos cortesões. Depois, sendo devolvido a Pilatos, que mandaria açoitá-lo, os soldados, colocando em sua cabeça uma coroa de espinhos para zombar de sua realeza, a sentença de morte na cruz. A dor e humilhação em seu coração eram maiores quando imaginava sua mãe, presenciando tudo junto às mulheres que o seguiam. Era impossível afastar de seu pensamento aquele lugar terrível, o Calvário. Anteviu a crucificação, completamente despido, rebaixado como um marginal no meio de 2 ladrões, suspenso por mais de 3 horas, insultado pelos inimigos e desamparado pelos amigos. O Senhor não foi poupado de nenhum destes sentimentos. Foi tanta dor que começou a ter pavor e angústia. Para descansar um pouco, pediu aos 3 amigos: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Apesar da grande dor e tristeza, nada impediria o Senhor em obedecer ao Pai no oferecimento da sua vida para salvar a humanidade. Mas, com tamanho peso em seus ombros, ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Jesus Cristo participava da essência de Deus e vivia como que arrebatado na ânsia de servi-lo com toda a força de seu amor. Conhecia todos os pecados cometidos e que seriam cometidos contra Deus. Não nos surpreende que Jesus tenha sofrido tanto. Talvez muitos homens tenham estado em situações mais dramáticas, mas devemos lembrar: não chames valente a quem recebe mais feridas, mas ao que mais sofre por elas e as suporta. Ninguém como Cristo teve uma alma tão grande. A sua dor foi a medida de seu amor. Não compreendemos inteiramente o seu amor, por isso não compreendemos a sua dor. A dor proveniente do arrependimento dos pecados levou alguns homens à morte. Se esta fagulha de amor de Deus fez morrer estes santos, assim podemos imaginar o sofrimento de morte do Senhor, cujo amor a Deus e aos homens não tem medida, é fogo eterno. Se o apóstolo São Paulo, em sua segunda epístola aos Romanos, confidenciava que a preocupação com as igrejas era mais importante que o seu cansaço e as perseguições que sofria, podemos imaginar como sentiu o sofrimento do Senhor, que tinha uma caridade infinitamente maior que o apóstolo e desejava salvar a todos, mesmo que fosse com a própria vida, que amava tantos homens e sabia a grande desgraça que é perder a amizade com Deus e ficar privado para sempre da sua presença e amor. Só ele podia entristecer-se no fundo da alma pelas ofensas de Deus que ocasionaram a condenação eterna. Nosso Senhor tinha tomado como se fossem seus todos os pecados e estava disposto a pagar pessoalmente todas as dívidas
perante o Pai ofendido. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. O Senhor, por amor, aceitou a rigorosa sentença da justiça divina e carregou todos os pecados cometidos e que se cometeriam até o fim dos tempos. É impossível calcular a maldade cometida pela humanidade, mais ainda a dor de Cristo. Quando uma pessoa paga a dívida de outra, não fica com vergonha, pelo contrário, orgulha-se por pagar uma conta que não lhe era devida. Mas Cristo pagou nossas dívidas como se fossem suas. Por isso não pagou somente com seu sangue, mas com a vergonha desses pecados. Continuamente estou envergonhado, a confusão cobre-me a face, pois foi por vós que eu sofri afrontas, bem vedes minha vergonha. O Senhor também pediu perdão pelos pecados, como se fossem seus. Quando alguém comete um delito, muitos amigos, para não perder a honra, afirmam não o conhecer. E se um amigo ajuda, deixa claro que não tem nenhum vínculo com o ocorrido. Jesus, de maneira inversa, apresenta-se sempre para socorrer a todos diante do tribunal divino, mesmo que sejamos delinquentes e pecadores, chamando-nos em voz alta de amigos, irmãos, filhos e membros de seu corpo. Defende nossa absolvição e paga a nossa pena. Embora tivesse rogado 3 vezes para que fosse possível afastar o cálice de sua morte, sabia que não seria atendido, pois carregava o peso de nossos pecados como se fossem seus. E permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos? Como seria a sua tristeza que o fez suar sangue? Que vergonha passaria quando, diante de Deus, escutaria o peso de nossos pecados como se fossem seus? Ai de nós, porque nós os fizemos.